Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais uma semente do Evangelho. Hoje eu resolvi gravar algumas sementes aqui no parque, trazendo esse momento natureza para o seu coração, para incentivar você a implantar o seu Evangelho no lar. Gostaria que você deixasse o seu comentário, como tem sido os seus dias aí de reflexão, todos os dias aí quando você recebe o nosso Evangelho no lar. As sementes do Evangelho foi criada para chegar até o seu lar mais cedo. Às vezes você, o corre-corre do trabalho, no seu dia a dia, não tem tempo para ouvir, o Evangelho, mas às 18 horas é o começo ali, no comecinho da noite, final de tarde, comecinho da noite, é o horário que você tira para assistir, um vídeo aí do nosso canal, principalmente as sementes do Evangelho. E se você ainda não é inscrita no meu canal, aproveite para se inscrever, ative o sininho para você receber todos os dias a notificação das sementes do Evangelho, para você assistir junto conosco. Muito obrigado por ter chegado até aqui, por conhecer o nosso trabalho, por nos assistir e seja muito bem-vindo. Vou começar aqui lendo uma mensagem do livro do José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier. Coragem. Coragem não é revidar, nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção quando o desequilíbrio tenta assaltar-te. Meimei. Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Coragem, sou eu, não tenham medo. É provável que você também esteja com medo pelas ondas fortes que batem no barco de sua vida. Você pensa que o barco vai afundar. Não irá. Jesus chegou, como esclarece a benfeitora espiritual Meimei. A coragem nasce da compreensão e da bênção. Então, adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, também hoje sossegará o mar agitado de nossa vida. Jesus é bênção, presente em nossa estrada. Não é um personagem histórico, não está morto, nem indiferente aos momentos em que seus amigos estão em perigo. Jesus é o nosso amigo, creiamos nisso. Ele sabe quem você é e do que está sofrendo. Por isso acaba de chegar e lhe pede fé e destemor. Faça isso com a certeza de que Jesus lhe infunde forças de coragem e com elas você andará sobre as águas das dificuldades sem afundar. Essa é uma mensagem que antecede o nosso Evangelho, onde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Mestre Jesus. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos buscar lá na nossa tela mental, lá no nosso coração, aquelas pessoas da sua família, os amigos, irmãos e todos aqueles que estão precisando de uma palavra amiga, de um abraço fraterno, todos aqueles que estão precisando ouvir a voz do Evangelho. Amado Mestre Jesus, neste momento, convido os benfeitores espirituais para que estejam conosco nesse ambiente sadio, salutar, nesse lugar maravilhoso que é esse parque. Que sejamos acolhidos e amparados por todos esses irmãos que vieram assistir conosco a palavra do Cristo. E sejam todos bem-vindos na paz do Mestre Jesus. Obrigada, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui com a música dos pássaros, com o barulho do vento, o balançar das árvores. Estamos aqui ao lado de um bambuzal, onde vocês vão, nesses próximos dias, degustar aí o nosso Evangelho, as sementes do Evangelho, no seu lar, com essa natureza maravilhosa que Deus nos concede gratuitamente. Que Deus nos proteja. Então vamos lá. Vamos ao capítulo de hoje, capítulo 6, o Cristo, o Consolador. O advento do Espírito de verdade. Item 5. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e pôr fim às trevas. Escutai-me. O Espiritismo, tal como antigamente, minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o Deus grande, Deus que fez germinar a planta e ergue as ondas.
Revelai a doutrina divina, como um ceifeiro. Juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então é nesse momento que você começa a meditar, a buscar na imagem do Cristo, a depositar lá no seu coração, no seu íntimo, as suas necessidades, os seus pedidos. Lembra quando a gente faz uma novena? Quando a gente evoca, né, ali aquele santo, digamos assim, né, aquele espírito iluminado, quando você se dedica a esse irmão, a buscar essa força que precisa, a vir de dentro do seu coração, mais esse momento, quando você se dirige ao Mestre Jesus para ajudar um irmão, um amigo que está passando por dificuldade, às vezes um parente, né, ou um familiar muito próximo, até mesmo dentro do seu lar, que passa por dificuldades. E é nesse momento, quando você ouve as mensagens do Evangelho, porque as sementes do Evangelho, ela foi criada com essa finalidade de tocar seu coração para despertar o Cristo na sua tela mental, para colocar em suas mãos as suas dificuldades. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nos ásperos atalhos da incredulidade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos gritar. Nesse momento, quando ele fala, né, que a voz dos mortos faz com que venha nos gritar, é que às vezes, quando um parente, um familiar deixa a terra, você precisa, naquele exato momento, né, quando você percebe que ele está fazendo a passagem, ou nos momentos derradeiros ali, ou até mesmo, né, no momento que você estiver fazendo aquelas derradeiras homenagens lá numa capela, no cemitério, ele precisa de sua prece, daquela oração que você vem do fundo do seu coração agradecer essa oportunidade desse irmão ter passado todo esse tempo com vocês aqui na terra. Agradecer a Deus para que ele seja bem recebido no mundo espiritual, que ele seja amparado, acolhido pela misericórdia de Deus, pelos socorristas do espaço. Acontece como se fosse um acidente que aconteceu aqui na Terra, e lá do outro lado da vida também existem os bombeiros. Quando os bombeiros aqui se aglomeram para salvar aquele irmão, do outro lado da vida não é diferente, porque lá existem os bombeiros de Deus, os enviados do Cristo para socorrer e amparar esse ente querido. Orai e acreditai. Quando ele pede para que você ore e acredite, não importa a prece que você vai fazer endereçada àquele irmão, que a prece venha brotar de dentro do seu coração com amor, com alegria, com satisfação, mesmo o coração doente, devido à partida do ente querido, mas que você faça com amor. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, aquele corpo de carne que ficou na terra, né, que você fez todas aquelas homenagens, é fundamental naquele momento você fazer preces, cantar aqueles hinos bonitos de louvor que você aprendeu desde quando você era criança, né, que você via os seus familiares visitando um irmão quando deixava a terra. É fundamental naquele momento, quando você eleva o seu pensamento a Deus, e quando você eleva seu pensamento a Deus, o ente querido está ali do seu lado, porque o espírito, ele está ali do lado. Ele está ali assistindo todas as homenagens. Mais tarde, quando ele estiver preparado lá no mundo espiritual, e quando a sua família também estiver preparada aqui na Terra, ele vai buscar essa oportunidade de mandar um recado, de escrever uma carta, de mandar notícias para você, ou às vezes vai avisar que foi resgatado, porque muitas vezes uma carta de resgate, ela traz poucos detalhes da sua vida no mundo espiritual. Ele conta como ele foi acolhido, que ele está bem, que tem uma equipe cuidando dele, que ele está no hospital ou numa enfermaria, ou que está numa colônia se restabelecendo. Às vezes, quando a gente escreve uma carta de resgate, as pessoas não entendem quando ele não cita muitos nomes, né? Mas às vezes não é necessário naquele momento citar nomes,
porque a depender do momento, tem pessoas que não acreditam, tem outras que não querem que seus nomes sejam expostos, tendo em vista que o meu trabalho acontece totalmente online, né? Eu digo totalmente online porque só acontece presencial quando nós temos alguns encontros no Abacateiro, que de vez em quando eu escrevo ao vivo ao lado das pessoas. Mas o meu trabalho acontece de forma virtual aqui no meu canal no YouTube, também nas minhas redes sociais. Então vamos continuar aqui com a nossa leitura. Homens fracos, que percebeis as sombras de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina coloca nas vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, crianças perdidas, aos braços de vosso Pai. Quantas vezes somos convidados a visitar um orfanato? Quantas criancinhas ainda precisando de um lar? E a gente até resiste em visitá-los, porque às vezes tem regras, tem um dia determinado, às vezes é no dia da nossa folga, né? E você não tem condições de ir. Mas faça uma prece, o seu evangelho vai ajudar muito essas crianças. Endereça a ela, essas crianças. Olha quantos pássaros cantando aqui perto de nós. Parece que eles vieram aqui para perto, né? Fazer essa saudação para o nosso evangelho. Então, eu sempre venho fazer caminhada aqui no parque e agora sempre que eu vier, eu vou trazer o meu material. Depois da minha caminhada, eu sento aqui um pouquinho, tem algumas mesas, tem uns ambientes maravilhosos, onde eu posso fazer esse trabalho aqui, né, ao ar livre, para mostrar para vocês que não existe barreira para enviar caridade, ou seja, não existe barreira para tomar uma iniciativa para fazer a caridade para tantos irmãos necessitados. Vocês não fazem ideia a quantidade de espíritos que vieram aqui. Olha, isso daqui está repleto de espíritos assistindo, né, os nossos encontros. É uma aula sobre o Evangelho que eu estou aqui ofertando para esses irmãos que muitas vezes, nesse horário, não encontram um ambiente sadio para poder assistir uma lição do Evangelho. E hoje eu estou aqui, né? Tirei esse dia para vir aqui conversar com vocês, para que as nossas sementes do Evangelho, às 18 horas, sejam salpicadas aí no coração, de gotinha em gotinha, nós vamos acolhendo cada vez mais pessoas, atraindo para que essas pessoas, de fato, venham implantar o Evangelho no lar, para conhecer por que sofremos, o que viemos fazer na Terra e por que algumas pessoas são diferentes de outras, por que uns lares são mais, digamos assim, completos do que outro, por que umas pessoas têm filhos, outras não têm, por que aquele tem uma família numerosa, o outro não tem. Então tudo isso a gente vai compreendendo estudando o Evangelho e essa é a nossa proposta aqui. Vamos continuar com a nossa leitura. Sinto-me compadecido pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para não estender uma mão segura aos infelizes, desgraçados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, ou seja, as mentiras ilusórias, com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizam são de origem humana. Eis que de além-túmulo, que acreditáveis ser o nada, vozes vos gritam: irmãos, nada tem fim. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da incredulidade. Então essa foi uma mensagem do capítulo 6, o Cristo, o Consolador. Vamos complementar com uma mensagem onde nós vamos lembrar que Jesus, quando esteve no planeta Terra, quantas curas ele não fez ao longo do tempo, apenas com um olhar, com uma prece, apenas falando para o irmão que acreditasse, amai, acreditai, e servir ao Mestre Jesus para que você possa entender tudo aquilo que você precisa, que você trouxe, o que você precisa ainda entender sobre esse sofrimento que a gente passa na Terra. Lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações, e nós viemos, meus irmãos, para quitar as nossas provas, os nossos débitos contraídos em outras existências
e que não nos é permitido saber. E num determinado momento, nós às vezes acomodamos, não aceitamos, passamos por dificuldades também, provocadas por nós também aqui na Terra, nessa atual existência. Não somente lembrando que foi da existência anterior, mas na atual mesmo, as nossas aflições são geradas por nós mesmos. Então cabe a nós estudar um pouquinho sobre o Evangelho para buscar nas palavras do Cristo, né, a nossa reforma interior. Como diz aqui o nosso querido Emmanuel, o mal, para ceder terreno, compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. Por quê? Nós não fazemos o bem. Por que a gente não tem a iniciativa de fazer o bem? Porque a gente ainda alimenta coisas ruins dentro de nós. É a ausência do bem, né? Se você pratica o mal é porque existe em algum momento ali a ausência do bem. E aquele bem que você fizer em toda parte vai te ajudar muito quando você chegar ao mundo espiritual. São os bônus adquiridos aqui na Terra quando você busca, né? Principalmente estudando o Evangelho, compreendendo tudo aquilo que você precisa para entender, né, as suas dificuldades. É necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Isso foi uma mensagem de Emmanuel, né, psicografada pelo Chico, quando ele diz: é necessário dilatar sempre as reservas do sentimento superior, de modo a avançarmos vitoriosamente na senda da ascensão. Avante, meus irmãos! É o progresso que a gente almeja aqui nesta terra e a gente deve buscar sempre e sempre. Para finalizar, vamos finalizar com uma mensagenzinha da Vera, quando ela diz: ninguém ganha o céu sem esforço no bem. Então, a partir de agora, lembre-se que todo esforço gera conquista e as conquistas serão almejadas de acordo com aquilo que você está disposto a realizar para alcançá-las. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, nos escreva, né? Deixe o seu comentário falando sobre as nossas sementes, o que ela tem feito de bom na sua vida desde quando começamos esse projeto aqui às 18 horas. Nos envie uma mensagem avisando também se você foi incentivada a implantar o Evangelho em seu lar, após assistir as nossas sementes, acompanhar o nosso trabalho aqui no nosso canal, para que outras pessoas também motive, principalmente aquelas pessoas que estão chegando agora na nossa página, que estão conhecendo o nosso trabalho agora, para que ele venha despertar essa vontade de implantar esse farol de luz para receber os benefícios do Evangelho em seus lares. Que Deus nos proteja. Obrigada ao Mestre Jesus, aos Espíritos benfeitores e todos esses irmãos que vieram estar conosco hoje. Que Deus nos proteja, desejando a todos uma ótima semana. Fiquem na paz do Mestre Jesus.